assunto, já vou falar esse assunto de novo, que é vaginose bacteriana, que é uma infecção vaginal causada pelo excesso de bactérias que se desenvolve quando existe um desequilíbrio da flora original da mulher. Os sintomas mais comuns incluem coceira intensa, queimação ao urinar, cheiro e corrimento, sabe aquele branco pastoso? Que também pode apresentar aí uma coloração amarela ou cinza. Esse é o assunto de hoje no quadro Isso é Sintoma de... Eu já vou aqui, né, recebendo ela maravilhosa. A gente já estava batendo altos papos aqui nos bastidores. Sempre. Muitas dúvidas. Boa tarde, doutora Vanusa. Boa tarde, meu amor. Eu que agradeço a oportunidade. E aí eu vou começar com aquela dúvida que era minha. Existe uma diferença, né, entre vaginose e candidíase. Isso fica muito misturado na cabeça de todo mundo. Veja só, candidíase, ela cursa com a queimação, a coceira, o vermelhão, sinais inflamatórios. Não tem mau cheiro na candidíase. Você menstrua, você mantém relações e nada acontece. O que é que acontece com a vaginose? Na vaginose você não tem queimação, vermelhão, ardência, não tem. Mas você tem uma coisa que intriga, que se chama mau cheiro. E esse mau cheiro são em horas, assim, muito constrangedoras. Relação sexual em contato com o sêmen, por ser alcalino, ela volatiza uma enzima chamada putrescina. Então o cheiro já caracteriza bem o nome da enzima, né? Cheiro de podre. Isso incomoda e constrange, inclusive, o parceiro. E também no final da menstruação, ela sempre chega, e geralmente a paciente mesmo declara isso pra você. Doutora, no final da minha menstruação sobe um cheiro esquisito. E eu acho que até quem tá perto de mim tá percebendo o cheiro também, entendeu? E aí gera um constrangimento também, mas não é nada assustador. Nada assustador. Uma proliferação bacteriana por um desequilíbrio do ambiente vaginal. A gente pensa que vagina não é nada, mas vagina é tudo. Muito importante, tem um pH ideal para funcionar, tem bichos que se harmonizam lá dentro em busca de defender um canal que está sujeito a infecções, a trauma, a processos inflamatórios. Então, é um mecanismo de defesa, essa microbiota vaginal, né? É ótimo que tenha muito bicho, só que a vagina saudável é uma vagina ácida. Quando a vagina fica básica, e ela fica básica por quê? Pelo contato com o sangue, se esse sangue for em grande quantidade ou por muito tempo de duração, isso muda o ambiente vaginal. Mulheres que têm mania de ser higiênica a ponto de lavar a vagina, ducha. Eu já ia perguntar se isso era uma questão de muita higiene ou de pouca higiene. Nesse caso é de muita. Não tem a vaginose não tem nada a ver com pouca higiene. Ela, às vezes, há muita higiene e bagunça o meio vaginal todo. Vagina, ela tem mecanismos de defesas que são próprios. Não precisa a gente lavar, botar sabonete, botar perfume, nada disso. Isso bagunça com o ambiente vaginal e eu já disse que vagina é importante. Não deixe ela lá no quintal, não, que ela não merece quintal. Então, assim, tem que respeitar esse pH vaginal para que ela funcione de modo saudável. Se você faz ducha, bagunça isso. Se você põe desodorantes, bagunça também. Então, o ideal é que você mantenha essa vagina ácida, e esse é um dos tratamentos, para que você diminua até, porque é muito frequente a vaginose, mais do que a gente pensa, mas diminua as frequências com que ela acontece. Você pode ter uma vaginose crônica, por exemplo, ou não? Sim, uma vaginose recorrente. Você vai, toma remédio, faz a medicação, mas 3 meses depois você está sentindo exatamente as mesmas coisas. Então, para evitar isso aí, muitas vezes é preciso um tratamento mais longo, e esse tratamento mais longo baseado não só no antibiótico, mas também em acidificar a vagina. Hoje já tem cremes à venda à base de ácido para manter esse pH baixinho e a vagina saudável. No caso da usar protetor diário, pode ser uma causa ou não nesse caso? Não muito. Agora, veja bem, os absorventes internos, quando usados em tempo muito demorado, a troca é muito demorada, aquele meio ali com sangue acumulando naquele absorvente pode sim mudar o ambiente vaginal também. Então, o ideal é manter a atenção para uma troca periódica, e eu digo a você que a literatura pode falar até de 12 horas, mas 12 horas é tempo demais. O ideal é trocar a cada 4 horas.
O nosso clima também interfere nisso, doutora Vanusa? O nosso clima interfere mais para candidíase, por exemplo, porque a quintura, o suor, com a calcinha abafando, às vezes tem uma cinta usando ali, ajustando tudo, né? E isso propicia um ambiente quente e um ambiente úmido que a cândida gosta. A vaginose não precisa disso, não. A vaginose precisa de um ambiente alcalino para poder ela começar a proliferar, porque nada mais é do que uma proliferação abundante de bactéria, com uma coisa bem interessante, ela diminui a defesa vaginal. A imunidade baixa, por exemplo, pode baixar essas defesas e pode causar uma vaginose? Não, a imunidade baixa, ela propicia mais candidíase, que é um oportunista, gosta de imunidade baixa. Mas a Gardnerella, ela diminui a resposta imune da vagina. Então, ela cursa muitas vezes, eu falei Gardnerella porque é a principal bactéria da vaginose. Ela cursa muitas vezes, levando a processos infecciosos inflamatórios maiores em endométrio, em trompa, o que a gente chama de doença inflamatória pélvica, pondo em risco gestante de ter parto prematuro, de ter inflamação das bolsas, amnionites, rotura prematura de membranas. Então, não é uma coisa qualquer a vaginose, entendeu? Então, assim, se a gente for falar das causas e de algum sintoma mais específico, porque o mau cheiro é o principal. Isso. É o principal que já declara para nós a causa daquele corrimento vaginal, que geralmente é acinzentado, bolhoso, e a causa daquela queixa da paciente. Quando a paciente diz assim, eu tenho um cheiro esquisito, a gente já sabe qual é. Já é o cheiro. Que essa é muitas dessas dúvidas. Mas tem formas de prevenção, doutora Vanusa? Tem como eu prevenir, já que é uma coisa... As mulheres que usam DIU, por exemplo, as mulheres que estão usando um contraceptivo que de vez em quando está sangrando, o que a gente chama de spottings, as mulheres que têm fluxos menstruais abundantes e duradouros, o ideal é que ela regularize tudo isso. Evite esse sangue sempre presente ali no canal vaginal, porque ele faz proliferar a bactéria. Mulher que tem esse hábito de fazer ducha vaginal para lavar a vagina e manter ela higiênica, pare com isso. Vagina não precisa disso. Eu às vezes brinco, digo, vagina é autolimpante, não precisa dessa história. Então a gente volta, doutora Vanusa, já no próximo bloco. Depois a doutora Vanusa volta pra gente ter mais perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, você manda pra gente que a gente já vai responder, né? Sempre tudo surge, certo, né? Tudo certo. Doutora Vanusa, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com a senhora para dar mais dicas. E olha só, gente, vamos ver quem é que tá